E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma imersão. Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira mudança de paradigma. Sabe aquela ideia pronta que a gente costuma ter sobre a história da África? Pois é, nós vamos desconstruir isso hoje. Vamos dar uma olhada no impacto gigantesco e muitas vezes ignorado que esse continente tem na nossa sociedade atual. Prepara aí, porque a gente vai ver fatos históricos que são literalmente de cair o queixo. Para começar a nossa conversa, dá uma olhada nessa citação. A educação, ou o saber, é o único tesouro que não pode ser roubado de uma pessoa. Forte, né? E é bem por aí. Resgatar essas narrativas que foram apagadas pelo tempo é absolutamente vital. A gente não tem como entender quem nós somos sem entender essa história. Então, eu faço a pergunta. Quando a gente fala de história da África, o que vem logo à sua cabeça? Você imagina logo alta tecnologia, medicina avançada, impérios grandiosos? Ou o cérebro ainda puxa aquelas velhas narrativas carregadas de preconceito sobre fome e miséria que foram deixadas como herança pelos colonizadores? Bom, vamos direto ao ponto. Parte 1. O berço das civilizações, repensando a nossa base. Para quebrar de vez esses estereótipos, a gente precisa olhar para o tamanho da coisa. A África não é um país só, um bloco igualzinho em todo lugar. É um continente gigante que pega todos os hemisférios. Tem desertos no norte, frio lá no sul, savanas que lembram muito o nosso cerrado aqui do Brasil e florestas super densas. Isso sem falar nos rios, como o Nilo, o Congo e o Níger, que são verdadeiras artérias de vida. E um detalhe econômico de peso. Hoje, eles produzem cerca de 12% de todo o petróleo do mundo. Nada mal, né? E para colocar o tempo em perspectiva, repara nessa linha do tempo mostrando a ocupação do Vale do Rio Nilo. A presença humana lá começa há 3 milhões de anos. É um negócio de explodir a cabeça. Eles já estavam construindo a vida por lá muito, mas muito antes de alguém sequer inventar a agricultura no 7º milênio antes de Cristo. Legal, vamos passar para a parte 2, os antigos de alta tecnologia, focando na engenharia e na medicina. Sabe, quando se fala de Egito Antigo, a galera pensa logo nas pirâmides, não é? E com toda razão, a engenharia é fantástica. Mas o buraco é mais embaixo. Eles simplesmente formaram o primeiro estado africano a usar a escrita. Sob o comando dos faraós, os caras criaram sistemas geniais de irrigação, administração pública e contabilidade. Era a única forma de domar as enchentes e secas super severas do Rio Nilo. Agora olha que imagem surreal. Essa é uma prótese de dedo feita de madeira lá do Antigo Egito. Pois é, uma prótese. Isso é a prova física inegável de que eles já tinham um domínio absurdo sobre a anatomia humana há mais de 3.000 anos. E quer saber? O dedo de madeira é só a ponta do iceberg. A medicina deles já envolvia técnicas super complexas de mumificação, cirurgias de verdade e até os primeiros usos de anestesia que se tem notícia. Eles também faziam tratamentos ortodônticos e cuidados ginecológicos. Ou seja, a base de muita coisa que a gente faz no hospital hoje já estava sendo desenvolvida lá atrás. Mudando de marcha agora, parte 3, a tapeçaria espiritual, explorando a mitologia iorubá e o sincretismo. Como é que uma cultura preserva a sua história? Em muitos lugares foi no papel, mas a riquíssima cultura iorubá, lá da região da Nigéria, guardou tudo isso através dos itãs. Eles são basicamente as histórias orais sagradas sobre os orixás, as divindades deles. Eram contos passados no boca a boca, de pai para filho, através das gerações, com um cuidado impressionante. O material-fonte detalha que originalmente existiam mais de 400 divindades. É uma mitologia fascinante. Tem histórias dizendo que Oxalá criou o mundo, que Nanã esculpiu as pessoas direto do barro. Tem Ogum, que é a divindade do ferro, Oxóssi da caça e da fartura, e claro, Oxum regendo o ouro e as cachoeiras, Yansan com os ventos e Iemanjá reinando no mar como a mãe de todos nós. Só que aí a gente entra num capítulo bem pesado da história. Durante a colonização e a escravidão, os europeus e a igreja começaram a demonizar ferozmente essas crenças. E qual foi a saída que as pessoas escravizadas encontraram? Uma manobra brilhante de resistência chamada sincretismo religioso. Eles começaram a associar seus orixás aos santos católicos para poderem cultuar a própria fé escondidos. Yansan virou Santa Bárbara, Oxóssi virou São Sebastião e Oxum se conectou com a Nossa Senhora Aparecida. A escravidão durou assustadores 388 anos no Brasil. Mas quando a abolição finalmente aconteceu, essa fé super adaptável não só sobreviveu, como evoluiu. Ela deu origem a religiões afro-brasileiras estruturadas como o candomblé e a umbanda. E são essas religiões que atuam hoje como as grandes guardiões dessas histórias e tradições milenares. Entrando na parte 4, a herança cotidiana.
nossas raízes culinárias e agrícolas. A gente costuma achar que tudo que brota fácil aqui no Brasil é nativo, né? Mas sabia que culturas gigantescas que definem a nossa agricultura, como a cana-de-açúcar, a jaca, a pitanga e até o amendoim, na verdade vieram de fora? As raízes reais dessas plantas estão lá no solo africano. Elas só se adaptaram perfeitamente por aqui. E a influência vai direto para nossa mesa. Pratos que são o verdadeiro retrato da identidade brasileira. A feijoada, a pamonha, o cuscuz, o acarajé. Tudo isso foi inventado pela genialidade dos afro-brasileiros escravizados. Eles pegaram os ingredientes que tinham à mão e deixaram uma marca permanente e deliciosa na nossa cultura. Chegando agora na parte 5, o desafio em sala de aula, educação e legislação. Para a gente entender o tamanho do buraco estrutural quando se fala de educação no Brasil, dá uma olhada nesse número, 250 mil. Esse é o déficit estimado de professores do nosso ensino básico atualmente. É muita coisa. Isso acaba forçando um monte de educador a dar aula de matéria que eles nem estudaram para ensinar. Mas, mesmo com toda essa falta de estrutura, aconteceu um avanço gigantesco em 2003. O governo sancionou a Lei 10.639. O que ela significa na prática? Ela torna estritamente obrigatório ensinar a história e a cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Ou seja, virou lei colocar essa riqueza no currículo de todo mundo. O problema é, a lei existe, mas a implementação esbarra em barreiras bem profundas. O material aponta que muitos professores não tenham treinamento nem a base teórica para ensinar esses temas. E o pior, a gente está lutando contra séculos de um preconceito que demonizou e marginalizou a cultura, a música e a religião das pessoas negras, negando a elas historicamente direitos básicos como alfabetização e propriedade. É um desafio enorme. Então, como a gente resolve isso? A grande aposta do sistema é o que eles chamam de ensino transversal. A ideia é não isolar a história da África num cantinho de uma matéria só. É costurar esses temas vitais falando sobre respeito, preconceito e racismo em todas as disciplinas. Em história, em português, em artes. É a única forma de combater ativamente esse preconceito. E para a gente fechar, eu deixo essa provocação no ar. Como a gente pode usar o que aprende todo dia e essa educação transversal que a gente acabou de ver para finalmente desconstruir a base de séculos de preconceito? A educação, com certeza, é a nossa melhor ferramenta para olhar para esse continente fantástico com o respeito que ele merece. Valeu demais por acompanhar essa imersão com a gente e até a próxima.